já que você está aqui, aproveita tudo. Você já foi em algum lugar que você não desfrutou de tudo que aquele lugar tinha e depois você se arrependeu de não ter desfrutado de tudo? Para alguma festa, para algum lugar bonito, para algum passeio. Quantas vezes a gente vai para algum lugar e depois a gente fala, puxa, poderia ter aproveitado muito mais, poderia ter comido mais, poderia ter passeado mais, poderia ter me divertido mais. E às vezes nós chegamos à casa de Deus despreparados para receber tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, e despreparados para dar tudo aquilo que Deus pede para nós darmos a Ele. No domingo foi um mover de Deus muito tremendo aqui, através da vida do pastor Maicon. E nessa semana Deus tem falado uma palavra ao meu coração, e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Sobre desprezar. Essa semana inteira Deus tem lançado ao meu coração esta palavra desprezo, desprezar. E aí eu comecei a buscar na Bíblia momentos ou assuntos que falassem a respeito do desprezar. Em algum momento da vida nós já desprezamos algo ou desprezamos alguém. Em algum momento da vida também já fomos desprezados. Em algum momento você já se sentiu colocado de lado. Em algum momento talvez você já tenha se sentido esquecido por alguém. Em algum momento talvez você tenha se sentido jogado para escanteio. Agora também em outros tantos momentos você talvez já colocou alguém para escanteio, já esqueceu de alguém, já deixou algo de lado. Porque isso é normal, porque nós somos falhos. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é falho. Isso é normal acontecer. O problema é que nós muitas vezes desprezamos aquilo que vem de Deus. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor está liberando sobre nós. Muitas vezes nós desprezamos aquilo que o Senhor já liberou sobre nós. E aí passamos dias e noites murmurando e reclamando porque não recebemos de Deus. E Deus fala, mas eu já liberei. E você não atentou para o que eu já liberei sobre a sua vida. Quem ora por um milagre de cura, diga amém. Você já orou por cura? Deus, eu preciso de uma cura. Mas aí a Bíblia diz que Jesus já levou todas as nossas dores e enfermidades, que pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Talvez você já tenha orado por algum momento por provisão de alimento, provisão financeira, e a Bíblia diz assim que Deus é dono do ouro e dono da prata, e muitas vezes nós não recebemos porque não pedimos, e quando pedimos errado. Por que pedimos errados? Para gastar nos nossos próprios deleites e prazeres. É isso que Tiago escreve. Olha, não tens porque não pede. Quando pede, pede mal. Pede para quê? Pede para gastar com os vossos desejos e prazeres. Ou seja, quando eu peço desalinhado à vontade de Deus, quando eu peço desalinhado ao propósito, porque Deus não dá dinheiro sem propósito. Não acho que Deus vai te fazer um milionário sem propósito. Não acho que Deus vai te fazer uma pessoa rica sem propósito. Não acho que Deus vai te dar uma bênção, vai liberar uma bênção sobre a tua vida sem propósito. Deus se move por propósito, não se move por necessidade. Você pode dizer isso comigo? Deus não se move por necessidade, Ele se move por propósitos. Nós muitas vezes nos movemos por necessidade, mas Deus não. Então sempre que Deus vê um propósito naquilo que nós estamos orando, Ele libera sobre nós. Mas muitas vezes Deus já liberou e nós estamos desprezando aquilo que Deus já liberou. E se a gente for ver exemplos na nossa vida, talvez você já tenha orado, Deus, eu quero comer, hoje estou com uma vontade de comer bife. Mas aí Deus fala, tem 10 quilos de frango na sua geladeira. Ai Deus, quanto tempo eu não como carne, Deus? E Deus fala, ué, mas carne, né, que carne que você quer? Porque nós desprezamos talvez algumas bênçãos que Deus já liberou, e perdemos a bênção porque não damos ouvidos à voz de Deus. Então que nessa noite você possa dar ouvido a Deus. Diga assim, eu vou emprestar os meus ouvidos a Deus nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis.
Gênesis no capítulo 25. As pessoas, elas perdem a bênção por tão pouco. As pessoas, elas perdem a bênção que Deus tem liberado muitas vezes por coisas tão pequenas. E depois que perdem, elas ficam reclamando: Deus, por que que eu perdi? Por que que eu não conquistei? Por que que eu não alcancei? E muitas vezes Deus fala: porque você desprezou aquilo que eu dei. A Bíblia diz assim: se você for fiel no pouco, você vai viver no pouco para o resto da vida? É isso que a Bíblia diz? Ser fiel no pouco, e sobre o pouco viverá o resto da sua vida. O que ele diz assim? Ser fiel no pouco, e sobre o muito o seu patrão vai te colocar. Sobre o muito Deus, eu te colocarei. Ser fiel no pouco, atenta para as pequenas coisas, e sobre as grandes coisas eu vou te colocar. Mas muitas vezes nós não damos valor àquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E antes de eu ler essa palavra, eu queria que você fizesse uma oração aí no seu lugar. Eu queria que você curvasse a tua cabeça por um instante, e você vai fazer uma oração de agradecimento a Deus nessa hora. Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo sapato que você está, pela calça, pela roupa que você está vestindo nessa noite. Agradeça a Deus pelo almoço que você comeu hoje, se não comeu, pelo lanche que você comeu, por algo que você comeu durante o dia. Agradeça a Deus por um instante, por tudo aquilo que Ele já te liberou sobre a sua vida nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para agradecer ao Senhor, Pai. Deus, muitas vezes nós somos abençoados e não atentamos para as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre nós. Muitas vezes, Senhor, somos abençoados e não atentamos para os milagres que o Senhor tem realizado. Senhor, quantas coisas o Senhor tem nos dado, e muitas vezes nós estamos como filhos insatisfeitos. Muitas vezes estamos como filhos murmuradores. Muitas vezes estamos como filhos daqueles que reclamam de tudo, sendo que o Senhor já tem nos dado. Senhor, quantas vezes, Senhor, ó Pai, nos chateamos por nada, nos entristecemos por nada, reclamamos por nada, e o Senhor tem liberado sobre nós coisas grandiosas. Obrigado, Senhor, pela casa que moramos. Obrigado pela família que temos. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Obrigado pela roupa que vestimos, ó Pai. Obrigado pela comida que comemos. Obrigado, Senhor Deus, pelos amigos que temos. Obrigado, Senhor, muitas vezes pelos inimigos que temos, porque os inimigos nos empurram para o propósito. Senhor, muitas vezes, ó Pai, nós não atentamos para as coisas que acontecem. Senhor, ó Pai, murmuramos, reclamamos, mas nós queremos te agradecer nessa noite por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que ainda o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Antes de você reclamar de alguma coisa, antes de eu reclamar de alguma coisa, nós precisamos atentar para aquilo que Deus já tem liberado sobre nós. Gênesis, no capítulo 25, fala de um homem chamado Esaú, que talvez você já tenha ouvido falar muito sobre ele. Mas diz assim, Gênesis 25, versículo 27, cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem de campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. Assim, o que diz aí? Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura.
Olha, quem que já ficou sem comer um período do dia? Já ficou sem comer um período do dia? Quem? Já morreu? Você já morreu por causa disso? Se morreu, ressuscitou, né? Que está aqui. Quem talvez já tenha ficado um dia inteiro sem comer? Você morreu por causa disso? Eu já fiz jejum das 6 da manhã às 18 horas. Fiquei praticamente o dia todo sem comer. E nem água. E não fiquei deitado no sofá, deitado assim, não posso gastar energia porque eu não vou comer hoje. Não, trabalhei normal, fiz tudo que tinha para fazer normal, fiz toda a correria do dia a dia normal, mas estava em consagração ao Senhor e eu não morri por causa disso. Agora Esaú sai para caçar e quando ele volta ele fala assim: eu vou morrer. Se eu não comer, aí sentindo aquele cheiro do cozinhado que Jacó tinha feito, ele fala: se você não me der isso agora eu vou morrer. Mas peraí, sei lá, era 1h da tarde, ele estava caçando desde as 5 horas da manhã. Mas ninguém morre de ficar tão pouco tempo sem comer. Mas ele chega para Jacó e fala assim: olha, eu vou morrer se você não me der um pouco desse cozinhado. E não foi forma de expressão, ele estava potencializando algo que não tinha necessidade. Não era tão grave assim. E aí Jacó fala: beleza, quer comer, vai comer, só que você vai me dar o seu direito de primogenitura. E aí ele diz assim: bom, que me adianta o direito de primogenitura se eu vou morrer? Não serve para nada. Então pega para você o direito de primogenitura. E aí Jacó falou assim: não, peraí, não é assim, pega para você. Libera da tua boca aí, confessa, lança a palavra. E aí Esaú falou: tá bom, vai, eu dou para você o meu direito de primogenitura. Onde que eu tenho que assinar aí? Daí que eu assino. E aí Jacó fala: então tá aqui, ó, o prato de lentilha, e tá aqui os pãezinhos, só um copo d'água e se delicia. E aí fala que ele comeu, bebeu, se levantou e saiu. E aí diz aqui: assim então ele desprezou. Diga comigo, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Aqui dá para nós entendermos dois tipos de pessoas. Uma pessoa que ele está focado nas coisas da terra e uma pessoa que está focada nas coisas eternas. Uma pessoa que está focada nos afazeres do dia a dia e uma pessoa que está focada nas coisas do reino. E é muito interessante que a Bíblia ela sempre faz essa comparação de céu e terra. Nós até cantamos aqui céus e terra, assim encontra. Mas criou Deus primeiro os céus e depois o quê? A terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita onde? No céu. Abraão gerou 2 filhos, um da escrava e um da solta, um da liberta, um da carne e um da promessa. Esaú, um homem que estava preocupado com as coisas da terra. Jacó, um homem que estava visionando as coisas eternas. Enquanto Esaú estava preocupado com comer, com beber, somente com as coisas dessa terra, Jacó estava vislumbrando as coisas eternas. E assim há muitos tipos de pessoas dentro da igreja nos dias de hoje. Pessoas que estão focadas nas coisas da terra e pessoas que estão focadas nas coisas do reino. Pessoas que estão preocupadas com as coisas do dia a dia e pessoas que estão focando nas coisas eternas. Qual das duas pessoas você é? Não responda. Medite. Porque a pessoa que ela está focada nas coisas da terra, tudo ela potencializa. Eu vou morrer. Ai meu Deus. Não sei o que. E aí Jacó ficou olhando para Esaú e falou: meu amigo, mas ninguém morre assim. E Jacó era, entre aspas, o queridinho do papai, da mamãe. Ficava só em casa, lavando louça, ajudando a mãe a limpar a casa. Enquanto Esaú era o cara sangue nos olhos, ia lá caçar. Isaac amava mais Esaú porque comia da caça de Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó porque Jacó ajudava nos afazeres da casa. Esaú era um cara que tinha um renome. Esaú era um cara que todos tinham ele como referencial de caçador.
Jacó, talvez algumas pessoas diziam para Jacó: mas você é um mole mesmo, só fica em casa ajudando a mamãe a cozinhar e lavar a louça. Mas Esaú, ele estava focado nas coisas da terra, enquanto Jacó, ele estava focado nas coisas do eterno. E quando Esaú chega potencializando algo que não tinha necessidade para tudo isso, diga assim para você mesmo: menos. Quando você estiver com sede, não precisa falar estou morrendo de sede, porque ninguém morre de sede com um bebedouro ali atrás. Ninguém morre de sede por ficar 10 minutos sem beber. Mas nós temos o costume de usar palavras que potencializam o nosso problema, para que venhamos nos sentir diminuídos e o mais coitadinho de todos. Estou morrendo de fome. Quantas vezes você já usou essa expressão? Se eu não comprar esse sapato, eu morro. Mulher, você fala de mulher. O homem: se eu não levar meu carro para lavar, eu morro. Nós potencializamos coisas pequenas, fazemos tempestades em copos de água. E em Eclesiastes diz assim, que aquele que olha para o vento nunca semeia. Esaú chegou potencializando algo que Jacó olhou e falou assim: meu Deus, cara, tudo bem, você está com fome, dá para entender. Mas você está potencializando algo que é pequenininho. Mas beleza, você não vai morrer se comer um prato de lentilha, um pão, um copo d'água? Não vou morrer. Então eu estou focado nas coisas do reino. Você não quer as coisas do reino? Não quero, o problema é seu, então me dá. Diga para a pessoa que está do teu lado: cuidado. Diga para ele bem com cara de profeta, diga: cuidado. Se você não quer, problema seu, Deus dá para outro. Ah, pastor, duvido. Mateus capítulo 24 fala da parábola dos talentos. O Senhor saiu para viajar e deu 1 talento para um, 2 talentos para o outro, 5 talentos para outro, segundo a capacidade de cada um. Quando o Senhor voltou, requereu aquilo que era dele e falou assim: me dá o que era 5. Ele falou: olha, o que eu tenho 5, que você me deu, aqui está mais 5. O que tinha 2 falou: olha, você me deu 2, está aqui mais 2, 4, porque eu sei que o Senhor, quem é o Senhor? Caminhava com ele. E o que tinha 1, vai, me dá os 2. Não, só tem um só. Como assim? Eu enterrei. Aí, aquele que é incapaz de realizar algo, ele arruma 1000 desculpas para justificar aquilo que ele não fez por incompetência, ou que ele não fez porque não quis fazer. Olha, vou falar: o Senhor é bravo, o Senhor é duro, o Senhor é injusto. Desceu a lenha no Senhor. Fez uma figura do Senhor, que o Senhor falou: peraí, eu sou esse homem? Não. Tem 1? Tem. Daqui. Tirou o que tinha 1 e deu para quem? Para o que tinha 5. Aí quem olha de fora, quem olha de cima a situação, vai falar assim: bom, esse senhor é injusto. Quem não viveu o contexto do lugar vai dizer assim: poxa, esse senhor é injusto, tirou do que tinha 1 para o que tinha 5, porque o que tinha 1 desprezou o que tinha 1. O que tinha 5 valorizou, o que tinha 2 valorizou, o que tinha 1 desprezou. E aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou o direito de primogenitura e perdeu para Jacó o seu direito de primogenitura. Sabe o que Jacó estava dizendo? Você não quer, o problema é seu, eu quero, dá para mim. Não, eu sempre falo isso: ônibus errado, injeção na testa é de graça, eu estou pegando. Até gripe eu pego porque é de graça. Eu me lembro uma vez que eu fui passear, não tinha nada para fazer, estava de boa, fui passear em São Paulo. Sozinho fui conhecer o estádio do Morumbi. Não sabia ir, nunca tinha ido e não perguntei para ninguém como ia. Vi lá, não tinha Google na época, fui lá mais ou menos, peguei uns 3 ônibus errados.
Mas eu lembro que eu entrava assim no ônibus, falava, esse ônibus vai passar no Morumbi? O cara, não vai, tem que pegar lá no... Eu falei, então me deixa no outro lá, é de graça? Ele não, te deixa você descer pela porta da frente. Eu falei, então anda um pouco, né? Já que eu tenho que ir lá para frente, então anda mais um pouco aí, já que é de graça, né? Vai mais um pouquinho para frente aí. O que vai me deixar aqui? Vai me deixar descer pela porta da frente? Peguei 3 ônibus errados num dia só. 1 na hora de ir, 2 na hora de voltar. Mas beleza. E não paguei não os 3, eles deixaram descer pela porta da frente, que viram que eu errei o ônibus. Mas aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. Esaú desprezou o direito de primogenitura, e a Bíblia fala que Jacó se apoderou. Por quê? Porque Jacó entendia o valor das coisas que são espirituais. Jacó estava ligado no reino, Jacó estava ligado no trono. Jacó tinha noção da importância que tinha aquele direito de primogenitura. E já que Esaú estava fazendo pouco caso com aquilo, ele falou, dá para mim então, você não quer? Ele não colocou uma arma na cabeça de Esaú, falou, me dá. Não colocou uma faca no pescoço de Esaú. A única coisa que ele colocou diante de Esaú foi um prato de lentilha. Falou, quer? Quem se move pela necessidade perde coisas eternas. Quem se move pela necessidade perde coisas que Deus está liberando. Então não se mova pela necessidade, porque quem vive pela necessidade despreza valores eternos. Porque a necessidade nos cega. A necessidade nos faz fazer coisas que normalmente não faríamos. A necessidade nos faz a ir lugares que normalmente não iríamos. E a necessidade fez Esaú abrir mão daquilo que Deus havia dado para ele. Irmãos, preste atenção nisso. A Bíblia fala que Jacó e Esaú, eles eram irmãos gêmeos. Por mais que são gêmeos, não tem como os dois sair na mesma hora. A Bíblia fala que houve uma luta no ventre da sua mãe. A luta se travou dentro do ventre. Eu vou sair primeiro, não, eu vou sair primeiro, eu vou sair primeiro, não, eu vou sair primeiro. Esaú saiu, sabe o que Jacó fez? Lá no ventre, lá, hein? Malandro, agarrou no calcanhar. Falou, me leva junto. Mas o direito de primogenitura era para o primogênito, para o primeiro. E Jacó perdeu o direito de primogenitura no ventre. A hora que Esaú saiu primeiro, Jacó falou, não deu essa, mas calma aí que eu vou perseguir um negócio aí. Não deu na hora que eu nasci, mas calma aí, espera. E aí no dia a dia ele percebeu que Esaú não atentava para essas coisas. Que Esaú estava muito focado em caçar. Meu negócio é caçar, fama de caçador, eu sou o cara. Aí a Bíblia fala também de outros dois, Marta e Maria. Uma vez eu estava com uma pessoa, na casa de uma pessoa, e ela servindo, e aquilo já estava me cansando. Eu falei, não, tudo bem, senta agora para a gente conversar um pouco. Vai, Marta, senta um pouco. Eu tomei uma lapada, né? Se não fosse a Marta aqui, você não estava comendo. Eu falei, mas eu já comi, não tinha mais o que comer. Agora senta para a gente conversar, porque senão eu vou embora. E eu vim aqui para a gente conversar e não conversamos. Comi e vou embora. Esaú, ele estava muito focado nas coisas da terra. E aí, quem está muito focado nas coisas da terra se move pela necessidade. Sabe por quê? Porque os valores da terra são muito diferentes dos valores do céu. Aquilo que eu julgo importante na terra, ou que o mundo julga importante, para Deus é lixo, para Deus é nada. Eu preguei até esses dias aqui sobre isso, né? Quando Paulo fala, eu considerei perda, tudo como esterco por causa de Cristo. Ou seja, os valores que eu tenho, eles são valores eternos, são valores espirituais. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12. Mas se você puder anotar, se você puder guardar isso, guarde no teu coração. Quem vive pela necessidade despreza aquilo que é eterno.
Quantas coisas você já fez por necessidade das quais você se arrependeu depois? Já vendeu alguma coisa a preço de banana? Vou vender, estou precisando. Mas aí você foi pensar, foi repensar e pensar de novo. Você falou, puxa, por que eu vendi? Não teria necessidade de ter vendido. Um dia eu estava focado em vender meu carro. Até minha esposa contou aqui. Eu estava focado em vender meu carro. Fiz todos os cálculos, meu carro bebe demais. Nossa, estou gastando muito, dá 12 quilômetros de casa até aqui. Você acha que você mora longe? 12 quilômetros de casa até aqui dá. Meu carro faz 6 quilômetros por litro. Então só para eu vir e voltar são 4 litros de gasolina. Às vezes eu venho 3 vezes e volto. Eu estava focado, vou vender meu carro, não dá, esse carro está bebendo demais. Mas aí minha esposa ficava, mas está bebendo, mas é um carro legal, né? É automático, né? Tá bom o carro. Não, mas ele está vendendo. O homem ele é muito racional e muitas vezes o homem se move pela necessidade. E aí meu irmão estava indo embora para os Estados Unidos e ele estava vendendo o carro dele. Era automático também, é bem mais econômico que o meu. E eu foquei, falei, então Andy, não vende seu carro que eu vou comprar. E já tinha feito toda a estratégia para vender meu carro para comprar o dele. E aí minha esposa foi orar de madrugada, ela já contou isso aqui, né? Deus, eu não deixo ele vender o carro, não quero. Eu acordei de manhã naquele dia e fui fazer os cálculos. Quantos quilômetros meu carro faz por litro? Quantos quilômetros do carro do meu irmão fazia por litro? Eu ia ter uma economia no mês de R$100. Mas eu teria que financiar um valor que aumentaria R$120. Ou seja, eu ia trocar 6 por meia dúzia e ainda ia ficar com R$20 a mais de dívida. Eu falei assim, quer saber, não vou trocar nada não. Aí eu liguei para ele e falei, Andy, pode vender, eu não vou querer não. Aí ela falou, eu orei a noite inteira para Deus mudar seu coração. Mas sabe o que eu fui fazer? Eu não vou dizer que eu fui orar, eu não orei. Mas eu sentei, respirei, deixei a urgência da necessidade passar e ponderei todas as coisas. Falei, se eu tivesse trocado, eu teria me arrependido. Então não tome decisões em momentos de necessidade, que talvez você vai se arrepender depois. No momento da necessidade, busque o conselho de Deus. Senão você vai desprezar coisas eternas. Senão você vai desprezar coisas valorosas. No momento da ira, no momento da angústia, no momento da tristeza, no momento de alegria, não tome decisões. No momento de extrema alegria você toma a decisão errada. No momento de extrema tristeza você toma a decisão errada. Então você tem que deixar a extrema tristeza passar ou a extrema alegria passar. E quando a gente está muito eufórico, também muito alegre, depois, nossa, aí passa a alegria, né? Era minha alma. Ou está muito triste, minha mãe, então essa porcaria. O que aconteceu com Esaú? Mas olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 16: nem haja algum impuro ou profano, como foi, olha o que a Bíblia relata de Esaú. Não que ninguém seja impuro ou, o que diz aí? Profano. Irmão, às vezes, estava falando isso ontem com o pastor Daniel, né? Nós precisamos buscar um entendimento maior da palavra de Deus, porque talvez nós não temos noção das coisas que nós desprezamos e como somos tratados por Deus depois desse desprezo. Olha como Saul foi tratado como impuro e profano. Profano é aquele que trata de qualquer maneira as coisas santas e sagradas, é aquele que não valoriza o que é de Deus. Quando eu profano algo é porque eu deixei algo impuro entrar. E a Bíblia trata de Esaú como nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Pois não achou o que? Olha o que diz aí, irmão, presta muita atenção nisso. Não achou o que? Lugar de arrependimento,
embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, quando eu desprezo algo, e esse algo ele é tirado de mim, tem momentos que eu vou chorar de arrependimento, e as minhas lágrimas não chegarão a Deus. Forte isso, né? Olha o que diz aqui. Pois sabeis também que posteriormente, porque o direito de primogenitura dava o direito de herdar a bênção para as gerações, para a sua geração. Depois que passou a fome, ele falou: puxa, o que eu fiz? E aí diz aqui assim, querendo herdar a bênção, aí foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora o quê? Com lágrimas, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu imagino que porque não teve nada físico. Quando Esaú deu o direito de primogenitura para Jacó, ele não assinou um contrato, não foi nada palpável. Mas por isso que nós falamos muito aqui, cuidado com as palavras que você libera, porque palavras que são liberadas, elas se tornam decretos no reino do Espírito. E se você olhar, olha aqui, espera aí, olha o que diz aqui em Gênesis. Nossa, irmão, tá muito louco isso aqui, olha isso aqui. Porque olha aqui, ó, então disse Jacó: jura-me primeiro, ou seja, libera a palavra, porque eu vou agarrar as palavras que você liberou, não eu, Jacó, mas essas palavras serão um peso no reino do Espírito, que não vai ter como você tomar de volta. Então cuidado com as palavras que você libera, cuidado com os projetos, não é projeto, é cuidado com os votos que você faz, porque depois que você liberou, não tem como pegar de volta, nem com lágrima, nem chorando, não vai haver lugar de arrependimento, porque Jacó, reconhecendo as coisas que são do reino, ele fala assim: libera a palavra. Não, mas eu vou dar, pega aí para você. Não, pega aí para mim não. Libera a palavra. Por quê? Porque Jacó sabia que quando aquela palavra saísse da boca de Esaú, Deus a tomaria como verdade. Bom, você liberou, o problema é seu. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós desprezamos, com aquilo que nós falamos que não queremos mais, porque às vezes aquilo que nós falamos que não queremos mais foi dado por Deus. E aí depois vamos falar: ai Deus, perdão porque eu estava triste, problema seu. Ai Deus, perdão porque eu estava alegre, problema seu também. Ai Deus, perdão porque eu não tinha pleno conhecimento, problema seu. A palavra foi liberada, você entregou, você liberou, você deu, agora não tem como. Pode buscar até em lugar de lágrimas, choro, pode chorar. Já era. Já diz que 3 coisas que não voltam: a flecha atirada, a palavra dita e a oportunidade perdida. Nossa, irmão, Jacó era muito esperto, né? Pô, vai, libera a palavra aí. Por isso que às vezes o diabo fica no nosso ouvido: vai, murmura, vai. Aí a gente fica aqui, ó, não, eu vou falar. Ah, vou falar, não, eu preciso falar. E o diabo fica: fala, porque eu preciso pegar essas palavras que vão sair da sua boca. Fala. Então cuidado com o que você fala. Jacó falou para Esaú: fala, vai, me jura aí. Tá bom? Aí diz aqui assim, ó: Jacó disse: jura-me primeiro. E ele jurou. O que você quer que eu fale? Irmão, ele jurou, ele entregou algo que não tinha valor. Por algo, né? Não algo que não, o direito de primogenitura tinha, mas por algo que não tinha valor. E aí a gente vê que aquilo que nós desprezamos, nós perdemos. A gente olha para tantos outros textos da Bíblia. Mical, a Bíblia diz em 1 Samuel, lá no capítulo 6, quando Davi pega a arca do Senhor da casa de Abinadab, aí Uzá morre, Davi deixa a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Aí depois de 3 meses na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom prosperou, Davi vai lá e busca a arca do Senhor.
E aí Davi vai levando a arca do Senhor para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, lá para colocar no lugar dela, e vai dançando e pulando. Mical, olhando a janela, despreza Davi no seu coração. Mical diz assim, quando Davi entra em casa, Mical diz para Davi: você parecia um vadio, pulando na frente de todo mundo. Irmão, Davi estava alegre, porque Mical desprezou Davi, nunca mais ela gerou filhos. Então cuidado com aquilo que você despreza, porque o desprezar traz perda, e não são perdas momentâneas, são perdas eternas. Então cuidado com o que você despreza, cuidado com o que você julga sem valor. A palavra desprezar, ela do grego é porifiro. Escrevi aqui que nem eu estou entendendo, mas é deixar de fazer caso, é fazer pouco caso. Diga para o irmão que está do seu lado: eu tenho muito valor, irmão. Obrigado, hein, Leila. Nossa, eu estava falando ali que estava sentindo falta, né, irmãos? Né, Rodrigo? O cheiro do café estava. Fica, que igreja é essa? Aí o Jimmy falou: mas aqui é a casa do pão, e junto com o pão tem. Mas a palavra desprezo no grego, ela significa assim, fazer pouco caso. Mical fez pouco caso, ela desprezou Davi no seu coração, e por desprezar Davi, ela nunca mais gerou filhos. Zacarias capítulo 4 diz assim: não despreze o dia dos pequenos começos. Então guarde esse momento, porque lá na frente nós vamos falar: nossa, como era bom quando a gente começou. Não despreze as pequenas coisas que Deus tem te dado. Às vezes a gente acha que Deus vai começar nos abençoando por coisas grandiosas, e aí nós desprezamos as pequenas coisas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo 16. Não, 1 Timóteo capítulo 4, aí nós vamos caminhando aí. 1 Timóteo 4. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: Deus está te avisando hoje. Deus, Ele nos sinaliza, Ele nos avisa, Ele nos mostra para nós atentarmos aquilo que talvez estamos para perder, ou para desprezar. Deus sinalizou para Esaú. Esaú chegou para Jacó e falou: me dá aí. Jacó falou assim: não, primeiro dá aí seu direito de primogenitura. O que era um sinal? Pô, por que Jacó quer meu direito de primogenitura? Não, tem alguma coisa errada aí. Vou pesquisar primeiro direitos. Se eu não sei, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O meu povo, ele é destruído porque falta o quê? Conhecimento. Conhecimento não vem de Deus, conhecimento vem de busca. Conhecimento vem de estudo. Conhecimento vem de relacionamento. O conhecimento não se dá. Vou buscar conhecimento. Ajoelho e começo a orar: Deus, me dá conhecimento, me dá conhecimento, me dá conhecimento. Deus vai falar: tá bom, te dou conhecimento, está aqui, ó, lê esse livro, pesquisa aqui na internet, pergunta para quem sabe. Esse é o conhecimento que você vai buscar. Então Esaú deveria ter pensado assim: bom, peraí, eu falei do direito de primogenitura na hora, Jacó falou beleza, fechou? Peraí, deixa eu perguntar para o papai lá: o Isaac, chega aí, meu pai, explica direito esse negócio aí do direito de primogenitura aí, porque Jacó está querendo. O pai dele teria falado para ele: não, não e não. E o pai dele ainda teria falado: Jacó, dá o prato de comida para o seu irmão, pronto, acabou. Mas ele quis resolver sozinho. Ele quis resolver diante da necessidade. Ele quis resolver no calor da necessidade, sem buscar conselhos, sem buscar ajuda, sem buscar segunda opinião. Não, eu sei o que eu estou fazendo, pode deixar comigo. Depois foi chorar. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 14, diz assim: uma versão que diz assim: não te faças negligente para o dom que há em ti.
Agora tem uma outra versão que diz assim: não desprezes. Paulo chega para Timóteo e fala assim: Timóteo, olha, não despreze, conselho de pai, não despreze, não negligencie o dom que foi dado a você. Sabe o que Timóteo poderia ter falado para Paulo? Deixa eu cuidar da minha vida, rapaz. Não, pode deixar que da minha vida eu sei resolver. Uma vez eu fui aconselhar um casal, e quando eu cheguei na área das finanças, eles estavam com a finança tudo destruída, e eu fui falar para ele assim: olha, eu queria te dar uns conselhos a respeito das suas finanças. Ele falou assim: pastor, eu te dou liberdade para ir até o portão da minha casa, não te dou liberdade para entrar. Amém. Imagina, eu fiquei aquela cara de tacho na hora, né? Amém, ué? Você não quer conselho? A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Minha esposa, né? Tá aí que deu um mês. Mas Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda. A gente não tem nem o que comer em casa. Mas você falou que eu não podia passar do portão? Não, agora eu escancarei a porta. Agora é tarde demais. Agora os conselhos que eu ia dar, eu tinha recebido um dinheiro, gastou dinheiro tudo com bobeira. Agora acabou o dinheiro, agora tem meu conselho. Agora meu filho vai passar fome mesmo. Vamos levar a cesta básica na casa dele. Porque a misericórdia, né? Um coração misericordioso é o coração do Pai, né? E aí Timóteo poderia ter falado para Paulo: tá bom, Paulo, tá bom, papai, tá bom, já está muito velho, já pode deixar que eu sou jovem, eu sei o que eu estou fazendo na minha vida. Mas Paulo dá um alerta: não despreze, porque talvez Timóteo estava caminhando para fazer as coisas do seu jeito. Não despreze o dom que há em ti. Agora abra lá comigo em Provérbios 1:7. Irmão, tem gente que despreza conselho. Aí tem aqueles mais, conselho se fosse bom não se dava, vendia. Mas a Bíblia diz que na multidão dos conselheiros encontra-se a sabedoria. Provérbios 1, capítulo 1, no versículo 7. Amém? Olha o que diz aí. Olha, irmão, o temor do Senhor é o princípio. O que eu falei aqui no começo a respeito do temor? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Temem não é ter medo, é ter respeito e reverência. Então, o respeito e a reverência ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmão, nós vamos nos reunir para estudar a Bíblia. Não vai dar. Louco. Irmão, vai começar um curso o mês que vem. Vai começar, não é? Esse exemplo não é verdade. Mês que vem vai começar um curso para liderança aqui na igreja. Não vai dar. Louco. Você que sabe. Olha, eu quero te dar um conselho, porque você está indo para o caminho errado. Não quero saber. Louco. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso? O homem mais sábio de todos os tempos, Salomão. Ele fala assim: o temor do Senhor é o princípio. Ou seja, quando eu temo a Deus, isso é o princípio, é o início de tudo, é começar a temer a Deus. Por isso que eu disse que nós poderíamos estar em tantos outros lugares nessa noite, poderíamos estar desatentos, mas se há um temor no meu coração, eu vou chegar aqui e vou tentar absorver o máximo. Agora tem muitas pessoas que saem daqui, quem foi pregado? O quê? Depois assiste no YouTube. Bom, eu tenho umas lutas ainda interior com esse negócio de YouTube. Eu gosto, né? Sabe que eu gosto disso, né? Mas eu tenho umas lutas. Às vezes eu tenho vontade de filmar coisa nenhuma, para os preguiçosos terem que vir para a igreja.
Porque aí tem irmão que fala, o pastor não fui, mas depois assisto no YouTube. Nossa, mas irmão, nunca fale isso para mim, porque eu tenho vontade, irmão, de tirar do YouTube na hora. Ele fala, pastor, por que você não coloca transmissão ao vivo? Não. Aí piorou. Porque já aconteceu uma vez, nós fizemos um congresso, sexta-feira, primeira sexta-feira lotada, segunda sexta-feira, nós avisamos na primeira, sexta-feira agora vão ser culto ao vivo. Na segunda sexta-feira já faltava uns 30% da outra semana. Aí nos comentários do culto ao vivo estava assim, que palavra tremenda, todos os irmãos que estavam na sexta-feira passada. Na outra sexta nós cancelamos o culto ao vivo. Então, o temor do Senhor, ele é o princípio do saber, mas os loucos desprezam. Diga assim comigo, Senhor, renova minha mente para o entendimento da tua palavra. Agora presta atenção nisso para encerrar. Nós precisamos entender a palavra de Deus, mas entender fala de intelecto. Eu entendo no intelecto, então eu preciso entender. Entendendo, eu preciso me mover a aprender a realizar aquilo que eu entendi. E aí fala de ação, não adianta só entender. Tem coisa que você explica para alguém, você fala assim, já ensinou alguma coisa para alguém que você fala assim, faz assim, tá entendendo? Não, estou entendendo. Tá entendendo? Não, estou entendendo. Tô entendendo. Faz aqui. Como que é mesmo? Mas você falou que sabia? Não, eu entendi, mas não aprendi. Entender é diferente de aprender. Às vezes você ensina um negócio, vem cá, eu vou te ensinar a tocar violão. Pega aqui, nossa, entendi. Agora pega o violão. E agora? Porque o entendimento é no intelecto, o aprender fala de ação. Eu aprendo quando eu faço. Então não adianta vir para a igreja e ficar assim, entendi a palavra, entendi, irmão, tem que praticar. Se entendeu, mostre que aprendeu. Então que nós possamos focar nas coisas que são do reino. Que nós possamos focar nas coisas que são do céu. Não despreze aquilo que é eterno. Não despreze aquilo que é de Deus, porque senão você vai ser chamado de louco. Às vezes nós desprezamos coisas que têm valores eternos, que têm valores espirituais, e julgamos de qualquer jeito. Às vezes estamos num culto e desprezamos o culto. Estamos no culto, mas não estamos. Então por que veio para a igreja? Pergunta que foi pregado, Quem estava lá? Nem percebi. O que Deus falou com você nessa noite, irmão? Deus está ministrando algo aí ao seu coração ou não? Não, recebi lá um monte de indireta, mano. Falava lá mesmo, sem falar. Interessante que o apóstolo Lucas me ligou no sábado passado e ele falou assim, pastor Alexandre, como que está a agenda da igreja aí no domingo? Eu falei, apóstolo, tá tranquila, eu vou pregar, mas tá de boa. Ele falou, não, porque tem um amigo aqui, um nigeriano, o pastor Michael, tem como ele pregar aí na igreja domingo? Eu falei, lógico, sem problema. Aí o apóstolo Lucas falou assim, só vou te avisar uma coisa, cuidado com ele, porque ele fala na cara. Tipo assim, ele não chama no cantinho para dar profecia, não. Ele fala a profecia na frente de todo mundo. Minha vida, né? Se tiver que falar, amém, né? Aí eu sei que tinha muita gente assim, não me chama. A hora que ele olhou para um Michael Jackson, vem para cá. Chamou o Fábio de Michael Jackson. Meu Deus, não. A hora que ele falou assim, eu agradeço. Aí eu Mas Deus corrige às vezes para nos colocar de volta ao caminho. Nós temos medo da correção de Deus, independente de ser pública ou ser particular, não estou dizendo isso.
Estou dizendo que às vezes nós não queremos conselhos, porque nós queremos continuar no caminho errado. Quantas pessoas você pergunta por dia se estão bem e elas dizem sim, mas que eles estão bem porcaria nenhuma, está com a vida um lixo, destruída, cheia de problema, e você fala, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Não adianta você negar a dor, ela está lá, você precisa confessar. Hoje em casa eu fui pegar um negócio lá, mas eu dei uma topada no canto do quarto da Rebeca, que eu fui parar lá no meio da sala, mas doeu, porque o dedinho ele sempre encontra as quinas, né? Mas doeu, mas está doendo, mas está doendo tanto, e eu estou tentando negar a dor aqui. Estou assim, não está doendo, mas está assim, ó. Tem pessoas que estão assim, está lá com o dedinho de dor. E aí, irmão, está tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Está mancando? Eu não estou mancando? Quem está mancando? Eu? Não, não tem problema nenhum. Mas a dor está lá, ele sabe, você sabe. E talvez você está desprezando o momento de cura de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai sair abrindo a boca para todo mundo, mas eu estou dizendo que quando Deus fala com você, olha, vem aqui na frente, faz tal coisa. Ah, não vou. Não, tá, aqui tá bom. Não despreze aquilo que é eterno. Se coloque em pé para nós orarmos.